Olá, meu nome é João Renato Carneiro e esse é o resumo do meu trabalho de dissertação de mestrado, cujo título é A Simulação Computacional da Qualidade do Ar em Ambientes Hospitalares no Contexto Climático de Brasília. Iniciei esse trabalho com o debate ventilação natural ou climatização artificial. A climatização artificial vem sendo estudada ultimamente, pois ela está relacionada diretamente com a síndrome do edifício doente. A síndrome acontece pois os edifícios estão sendo construídos hermeticamente fechados, enclausurados, sem uso da ventilação natural, somente com a climatização artificial. Com o passar do tempo, os trabalhadores desses edifícios começaram a sentir alguns sintomas, dores de cabeça, febre, náuseas, cansaço. Esses sintomas foram atribuídos exclusivamente à síndrome do edifício doente. Outro fator que está relacionado é o alto consumo de energia elétrica pela utilização do sistema de ar-condicionado. Podemos verificar na imagem abaixo que 48% do consumo está destinado ao ar-condicionado e em edifícios públicos. Ou seja, se trocarmos a climatização artificial pela ventilação natural, estaremos economizando 48% da energia elétrica. Então, vamos para os objetivos da pesquisa. O objetivo geral é promover o uso da ventilação natural em ambientes hospitalares, e os objetivos específicos, eu tive alguns outros, mas eu vou destacar o principal, é compreender o efeito da qualidade do ar interna e a relação com a velocidade dos ventos predominantes e outros fatores, como os fatores urbanísticos e bioclimáticos. Esse é o meu método. Ele foi dividido em 4 etapas e em 3 fases, sendo que a etapa 1 consta de revisão bibliográfica, nas quais pesquisei livros de arquitetura hospitalar, ventilação natural, arquitetura sustentável, bioclimática, entre outros. Na etapa 2, veio a definição do software, que foi o Autodesk CFD, a definição de estudos de caso, né, dos hospitais que escolhi para analisar a qualidade do ar interna. E ainda na etapa 2, eu fiz as análises urbanas, né, por meio dos índices de ventilação do IMET, da ficha bioclimática do espaço, dos cálculos matemáticos. Na etapa 3, veio a simulação de ventos no software CFD Autodesk. Na etapa 4, o resultado obtido e as análises e as conclusões da pesquisa. Então, a fase teórica, ela abrange a etapa 1 e parte da etapa 2. A fase experimental, ela abrange parte da etapa 2 e parte da etapa 3. E a fase analítica, parte da etapa 3 com a etapa 4. Ao lado, eu detalhei um pouquinho mais a fase experimental e a fase analítica. Na fase experimental, eu tenho um estudo de caso, e eu tenho 3 potenciais de ventilação urbana, né? Tenho o potencial de ventilação que o IMET me fornece, tenho o potencial da ficha bioclimática do espaço e tenho o potencial de ventilação matemática. Então, tenho esses 3 valores, coloco dentro do software CFD, simulo e ele vai me dar a vazão de ar do ambiente. E aí eu comparo com as normas da Organização Mundial da Saúde, na qual diz que eu tenho que ter a vazão de 0,06 metros cúbicos de ar por pessoa. E aí, depois, eu avalio com o resultado obtido do software se o ambiente possui uma adequada renovação de ar e uma adequada qualidade do ar interna. Então, continuando ainda com a parte do meu método, eu tenho essa tabela com os hospitais, né, os estudos de caso escolhidos aqui em Brasília, e tenho a outra parte aqui de cima, os potenciais de ventilação. O primeiro valor é o valor fornecido pelo IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, na qual é o mesmo valor para todos, né? Pois é o valor padrão que é fornecido pela Estação Meteorológica para a cidade de Brasília. Então, eu coloquei 3,5. Tenho o valor da ficha, valor corrigido da ficha bioclimática. Para quem não conhece, aqui na lateral, tá a ficha bioclimática do espaço adaptada, né? Adaptei de Romero. E o outro valor é o método matemático, tá? Que eu fiz os cálculos e deu esses valores aqui para esses estudos de caso. Eu queria só mostrar o Hospital Sara Brasília, que pelo cálculo matemático ele deu esse valor aqui, mas pela ficha bioclimática ele deu um valor bem menor. Provavelmente porque o Hospital Sara Brasília ele possui muitas barreiras em volta, né? O próprio hospital de base, entre outros. Então, por isso que esse valor aqui ele deu um pouquinho menor. Continuando com o método, esse é o meu processo de simulação.
Eu modelei o objeto no 3ds Max e depois da modelagem eu exportei para o software Autodesk CFD. Dentro do CFD eu defini os materiais, isso é bem importante, porque o ar se comporta diferentemente se o material é alvenaria, grama, concreto, entre outros. Eu defino a minha zona de controle dentro do CFD. A zona de controle é como se fosse a atmosfera nossa. Dentro do próprio CFD eu coloco os inputs, a velocidade dos ventos e a pressão, que na verdade foi fornecido pelaquela tabela que eu mostrei no slide passado. E aí, depois eu inicio a simulação dentro do software CFD. Então, tem os resultados, tá? Dentro do meu trabalho eu coloquei como se fosse essa ficha, na qual eu tenho a simulação com os gráficos aqui de velocidade dos ventos. Então, tem um nome, Hospital de Baixo Distrito Federal, eu fiz em planta baixa, no meu trabalho em si eu tenho a planta baixa, eu tenho uma perspectiva, tenho um corte também para verificar como o ar se comporta. Então, tenho aqui, eu utilizei a velocidade dos ventos de 3,5, o ambiente modelado em 3ds Max, a imagem interna da enfermaria e a planta baixa da enfermaria. E esses aqui são os resultados da minha simulação dos ventos CFD. Então, eu tenho as regiões, essas que são as minhas janelas, onde o software calcula quanto de vento que está entrando e quanto de vento está saindo. Então, nas regiões que estão em azul, estão positivas, e as que estão em vermelhas estão negativas. Por exemplo, a região 2, o ar está entrando, e a região 3, o ar está saindo. E aí eu fiz o cálculo, tá? De ar que está entrando e ar que está saindo, e aí eu consegui verificar a vazão de ar, né, que está dentro desse ambiente. Então, essa é a minha tabela de resultados. Na minha esquerda eu tenho meus ambientes do estudo de caso. Na parte central da tabela eu tenho os resultados das minhas simulações. Na parte da direita, as minhas conclusões. Eu queria destacar 2 estudos de caso. O primeiro, a sala de aplicação endovenosa do Hospital da Criança de Brasília. Ela não obteve a renovação de ar, pois ela foi menos da metade do mínimo exigido, devido ao ângulo de incidência dos ventos predominantes, que não foi um ângulo favorável, provavelmente um ângulo entre 0 a 30 graus, em relação à janela principal do ambiente. Outro ambiente que eu vou destacar é a enfermaria do Hospital Sara Centro de Brasília. Essa enfermaria ela não possui fatores urbanísticos favoráveis, né? Ela está localizada no setor comercial sul, tem vários edifícios em altura ao redor, então a ventilação urbana, né, ela pode ter sido prejudicada, mas o ambiente ele teve uma excelente qualidade do ar interno devido à alta taxa de renovação de ar, cerca de 14 vezes acima do mínimo recomendado, provavelmente por diretrizes de arquitetura realizadas pelo arquiteto do hospital, que foi o Lelé. Então, chegamos às conclusões da pesquisa. Eu tive várias outras, mas eu vou citar as 2 principais. A primeira é que o Brasil não possui normas que estabeleçam os valores mínimos para a criação de uma boa qualidade do ar interna em ambientes hospitalares que utilizam a ventilação natural. Então, os valores que eu peguei foi da Organização Mundial da Saúde, uma recomendação, e essa recomendação também pode ser aplicada a ambientes com climatização artificial. Então, eu senti falta, por exemplo, no Brasil ter algum dado que indique uma boa qualidade do ar interna em ambientes com ventilação natural. Por exemplo, eu posso ter uma enfermaria de ventilação natural e eu não tenho nenhum dado, nenhuma norma que estabeleça um mínimo de renovação de ar, um mínimo de qualidade interna para aquele ambiente. A segunda conclusão foi feita que o bom projeto de arquitetura ele está conectado com os conceitos bioclimáticos, estudo de plantação, dos ventos, e que tudo isso influencia na qualidade do ar interna e no conforto ambiental. Isso a gente pode verificar que o único estudo de caso que não teve uma boa qualidade do ar interna foi do Hospital da Criança de Brasília, pois ela não tinha uma boa incidência dos ventos, né? Então o ângulo de incidência não era favorável para a qualidade do ar interna. Chegamos ao final da apresentação. Esse é o site do SICAC. Acima aqui está o meu QR Code do meu LinkedIn e abaixo o meu e-mail pessoal. Muito obrigado a todos e até logo.